Olá, pessoal! Nessa aula trataremos do recurso extraordinário. Dentro do módulo Recursos, a gente estuda os vários recursos possíveis de cair na segunda fase de direito constitucional. Agravo de instrumento, a apelação, o ROC, o RE, recurso extraordinário, e o RESP. Lembrando que a gente vai estudar aqui RE e RESP juntos, em razão da semelhança estrutural que há entre esses dois recursos, o RE e o RESP. Dentre eles, três têm destaque aí, uma envergadura constitucional e, portanto, de maior relevância para a gente, que são o ROC, o RE e o RESP, né? Uma vez que a previsão desses recursos decorre do próprio texto constitucional, então merecem toda a nossa atenção, ok? Em especial o RE, porque ele tem como paradigma, né? Nós vamos ver aqui as hipóteses de cabimento em linhas gerais, embora a gente possa, né, desdobrar aqui as hipóteses de cabimento, uma afronta à Constituição Federal. Por isso, ele é um recurso muito importante para a gente e já caiu por 3 vezes no exame de ordem, como veremos aqui nos casos práticos que eu separei para vocês, ok? O importante quando a gente estuda recursos é não confundir o cabimento de cada um deles. E não se preocupe, não há como confundir. Não há. Depois da aula de hoje, ao final dessa nossa aula, desse bloco, né, ainda vai ficar mais claro aí na sua mente os elementos, os marcadores para a identificação dos recursos extraordinários, ok? Mas, em linhas gerais, a gente pode relembrar aqui que, havendo decisão interlocutória, então veja, uma decisão que deferiu uma tutela de urgência, cabe agravo de instrumento. Então, pintou na prova decisão interlocutória, em especial, né, o caso, as hipóteses que nós trabalhamos aqui de concessão de tutela de urgência, de medida cautelar, eu penso no agravo de instrumento. Diante de sentença, cabe apelação. Agora, quando eu tenho acórdão, aí eu já passo a pensar em ROC, RE ou RESP. O ROC, ele tem uma característica bem específica, né? Vocês viram aí na aula da professora Tárcia que eu tenho um acórdão mais em mandado de segurança ou alguma outra ação constitucional que já começa nos tribunais, que já tem a competência originária em um tribunal ou mesmo, né, no STJ. Se for um tribunal de segunda instância, o ROC para o STJ. Se for, né, um mandado de segurança impetrado originariamente no STJ, aí a gente já pensa em recurso ordinário constitucional, o ROC para o STF. Não é mesmo? Bom, então o que nos sobra aqui ainda, né? Quando o enunciado se referir a acórdão, decisão em última ou única instância proferida por tribunais, são os recursos extraordinários. Vejam bem, eu vou usar a denominação recursos extraordinários, lato sensu, para me referir tanto ao RE, stricto sensu, que é a hipótese, né, do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, quanto o RESP, ok? Então, quando vocês se depararem com essa expressão, recursos extraordinários, lato sensu, leia-se, né? São espécies de recursos extraordinários, o RE e ainda o RESP, ok? O que há em comum entre RE e RESP? Bom, como veremos, são recursos em que a gente trata apenas de matéria de direito. Não há no RE e no RESP reexame de matéria fática, reexame dos autos, de provas, tá? A gente vai discutir em RE apenas matéria de direito. Esse também é um ponto aí importante pra gente, tá? Tomem nota desses aspectos iniciais. E aí, a gente pode passar para a confecção, né, para o nosso caderno, as anotações dos principais elementos, as hipóteses de cabimento, referência legal, quais as marcações que eu vou fazer no meu vadimeco, com as respectivas remissões, ok? Tenho certeza que a essa altura o seu caderno, né, ele já está ficando bem completinho. Isso é muito bom, né? Isso é motivo de muito orgulho. Ao final, você vai ter aí um belo de um caderno que vai te servir certamente para a revisão, né, mais à véspera da prova e com todos os elementos que você precisa. Então, vamos lá completar mais essa parte? Anotem junto comigo. Então, vamos juntos aqui
trabalhar os principais elementos, né, os aspectos que eu quero conversar aqui com vocês sobre o recurso extraordinário, ok? Vamos lá, vou colocar aqui na tela a lousa pra gente. E aí, a gente inicia, então, a nossa aula sobre recurso extraordinário. Bom, primeiro ponto, como a gente tem feito, né, que nós vamos destacar aqui, é a referência legal, onde que eu encontro aí a previsão do RE. Vejam só, aqui eu sugiro a vocês que já coloram, já marquem então no VAD de vocês o artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. E lá no artigo 102, a gente já vai fazer uma remissão, coloque assim, vide artigos 1029 e seguintes do CPC, ok? Artigos 1029 e seguintes do CPC. Vejam só, os processualistas, pessoal aí do direito, né, civil, processual civil, em regra, vai lá no 1029 e faz a remissão à Constituição Federal, ao 102, inciso 3º. Mas nós somos constitucionalistas, não é mesmo? Tenho certeza que a sua primeira base, a sua primeira referência para procurar o RE será a Constituição Federal. Então é mais fácil que aí no artigo 102, parágrafo 3º, você já faça a remissão ao Código de Processo Civil, tá? Mais especificamente nos artigos 1029 seguintes, e lá a gente vai destacar aqueles que são mais importantes. Bom, lembre-se ainda, eu sempre recordo vocês, de fazer a marcação também no índice remissivo da Constituição Federal, né? Porque se na hora da prova der aquele branco, você não se lembrar que o RE está na competência recursal para julgamento do STF, você vai lá no índice remissivo, pode ter certeza, procure lá recurso extraordinário e ele vai te redirecionar, vai te encaminhar ao artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, ok? Assim, está assegurado que você vai encontrar no seu VAD os dispositivos que te darão segurança para construir o seu RE. Bom, o segundo ponto, e talvez o mais importante do recurso extraordinário, seja as hipóteses de cabimento. E aí a gente vai analisar cada uma das alíneas do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, ok? Vamos analisar cada um desses casos, elucidando com situações hipotéticas que já caíram no exame de ordem. Algumas alíneas são mais fáceis de identificar, outras exigem um pouquinho mais da gente, mas é possível sim identificá-las na hora da prova. E a banca tem trazido marcadores que não deixam dúvidas quanto à hipótese de cabimento. Então vejam só, no seu caderno, anote aí agora o item 2, cabimento, hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Nós vamos ter aqui então como cabimento para o RE, toda vez que houver. E aí pode acompanhar junto comigo, espero que esteja aberto aí a sua Constituição, no artigo 102, inciso 3º, tá? Que vai falar o seguinte: cabe recurso extraordinário de decisão de única, certo? Ou última instância, certo? Então vejam só, a palavra-chave aqui, né, que a gente vai estudar em cada uma delas, dessas hipóteses, é decisão de última ou única instância, leia-se acórdão, né? Então eu tenho que procurar na minha prova um acórdão que via de regra vai ser do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Se é decisão de única ou última instância, eu tenho um acórdão, uma decisão colegiada proferida por um tribunal, seja os tribunais estaduais, ou o TJ do Distrito Federal, ou os TRFs, os Tribunais Regionais Federais. Preste bem atenção, nunca caberá RE contra sentença, ok? Então, se eu tenho uma sentença passível de recurso, eu penso em apelação, jamais em recurso extraordinário. É necessário que haja um acórdão, uma decisão em única ou última instância de um tribunal, tá? Admite-se o recurso extraordinário também de decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais,
tá? É uma situação que eu acho menos provável de aparecer aí na sua prova, fica o registro, embora seja possível. O que é mais comum e tem maior chance de cair na sua prova é um acórdão do Tribunal de Justiça de um estado X, né? Ou de um tribunal regional federal de uma certa região. Beleza? Bom, eu tenho então um acórdão que, vejam só, vamos lá para as alíneas. Letra A primeira hipótese aí, né? Contrariar dispositivo da Constituição Federal. Contrariar dispositivo da Constituição Federal. Essa, pessoal, é uma hipótese clássica, né, do recurso extraordinário. Ora, ele decorre do princípio da supremacia constitucional. Eu tenho, então, uma decisão, um acordo que contraria a Constituição, dotada aí de supremacia. É importante só você ter em mente que essa contrariedade, essa ofensa à Constituição Federal, ela tem que ser direta, uma ofensa frontal, direta à Constituição. Não cabe, portanto, RE quando a ofensa ela é reflexa ou indireta. Tá? Essa é uma hipótese bem clássica do recurso extraordinário. A outra hipótese, a linha B do artigo 102, inciso 3, ela traz para a gente o seguinte: cabe ainda RE, recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade, ok? De tratado ou a inconstitucionalidade de lei federal. Então, vejam, eu tenho aqui, né, em última análise, uma ofensa também à Constituição, porque é uma declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A linha C, atenção a essa, cabe a RE quando a decisão recorrida julgar válida. Muita atenção aqui, ó, lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Então, eu tenho uma lei, essa lei ela pode ser uma lei estadual, uma lei distrital ou municipal, há uma duvidosa constitucionalidade em torno dessa lei, ou ainda um ato de governo local. Esse ato de governo local pode ser um ato do Poder Executivo, pode ser um ato do Poder Legislativo, PL aqui para indicar Poder Legislativo. O mais comum, se for ato de governo local, vai aparecer assim na sua prova, uma portaria, um decreto do governador, é um ato de governo local, por exemplo, que contraria a Constituição Federal. Também cabe RE. Bom, Rafaela, como que isso cai em prova? Olha só, nós já tivemos um exame de ordem em que a hipótese de cabimento era exatamente o artigo 102, inciso 3, a linha C do texto constitucional, em que eu tinha exatamente uma lei local que contrariava a Constituição. Em uma outra situação, um ato de governo local que contrariava ainda, né, a lei federal, que é a hipótese seguinte que a gente vai analisar. Quer ver? Acompanha comigo aqui. Vamos juntos lá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês o que apareceu aí no 10º exame da OAB. O Tribunal de Justiça do Estado, J, julgou improcedente uma ADI proposta pelo prefeito do município W, tendo o acórdão, então olha só, eu vou marcar isso aí na prova, se é acórdão, né, eu já fico atenta, que declarou constitucional lei orgânica municipal. Então vejam só, a lei orgânica municipal, vocês concordam comigo? Ela é uma lei local, certo? Ela é uma lei local que, né, dispõe que o prefeito e o vice-prefeito daquele município, no caso que o município W, não poderiam ausentar-se do país por qualquer período sem autorização da Câmara Municipal. No prazo recursal, foram ofertados embargos declaratórios, os quais foram improvidos. Contratado como advogado do prefeito do município, após a decisão proferida nos embargos declaratórios, apresente a peça cabível. Então vejam só, você tem aqui um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado J, ok? Que dá validade. Então ele dá validade. Significa dizer que ele entende
que essa lei orgânica municipal, ela está de acordo com a Constituição Federal. Então, eu tenho aqui uma lei local, né? Poderia ser ainda, vejam só, um ato de governo local, mas no caso denunciado, né, trata-se de uma lei local a qual foi dada validade. O tribunal entendeu ser inconstitucional. Cabe, nesse caso, recurso extraordinário ao STF. Concordam comigo? Voltando, de outra forma, eu tenho uma ADI estadual, porque ela está sendo julgada, ela foi julgada pelo Tribunal de Justiça, cujo objeto é uma lei municipal, ok? Essa ADI é improcedente, ou seja, ela dá validade à lei municipal. Então, o acórdão do TJ do Estado J julga válida lei municipal contestada em face da Constituição Federal. Ok? Vejam só, redondinho aí a hipótese da linha C. Lei local, no caso a lei orgânica de um município, contestada em face da Constituição Federal. Esse é um caso que a gente vai estudar ainda o mérito dele, mas já adianto, a ofensa ao artigo 83 da Constituição Federal, tá? Que exige a autorização do Congresso Nacional quando o presidente ou vice-presidente da República se ausente do país por mais de 15 dias. E vejam que o enunciado falava, né, de uma autorização da Câmara a qualquer tempo, no caso da ausência do prefeito ou do vice-prefeito. E observando aí o princípio da simetria, né? A lei orgânica ela não observou uma norma de repetição obrigatória da Constituição Federal, tá? Mas veja que o meu objetivo aqui era que você identificasse lei local contrariando a Constituição Federal. Pode ser também ato de governo local que contraria a Constituição. Como que eu verifico isso? Vejam só, tem mais um caso aqui para vocês. Ainda aí na linha C, né, do artigo 102, inciso 3º. Bom, após mais de 40 dias de intensa movimentação popular, em protestos que chegaram a reunir mais de 1 milhão de pessoas nas ruas e culminaram com atos de violência, vandalismo, depredação do patrimônio público e particular, o governador do estado X edita um decreto. Vejam só, um decreto é um exemplo clássico, então, de ato de governo local. Por que é governo local, Rafaela? Ora, porque esse decreto foi editado pelo governador. Então, a localidade aqui é o estado X. Ok? Em relação a esse decreto, foi ajuizada uma ADI perante o Tribunal de Justiça do estado X. Ok, esse decreto ele inova na ordem jurídica, é ato normativo primário, ele pode sim ser objeto de uma ADI. Só que quando o Tribunal de Justiça do estado X, resumindo aí o caso para vocês, julga essa ação direta de inconstitucionalidade, ela julga improcedente o pedido formulado. Significa dizer que ela, então, dá validade, concordam comigo, a esse ato de governo local, ou seja, ao decreto 1968. Muito bem. Entendendo que a decisão da Corte Estadual, ou seja, do Tribunal de Justiça do Estado X, apesar de não conter obscuridade, omissão ou contradição, foi equivocada, e que não apenas as disposições do decreto são inconstitucionais, como também a própria interpretação dada pelo Tribunal de Justiça é incompatível com o ordenamento jurídico nacional, os dirigentes do partido pedem a você que proponha a medida judicial cabível a impugnar aquela decisão. Então, vejam só, nesse caso aí, você tem um acórdão, que é a decisão nessa ADI, que o enunciado colocou, julgou improcedente, que deu validade a um decreto, a um ato de governo local. Quer dizer que o Tribunal de Justiça entendeu que aquele decreto era válido, estava de acordo com a Constituição, mas você entende que não, que esse decreto, esse ato de governo local, contraria o disposto na Constituição. Aqui, em especial, contraria o direito de reunião, a liberdade de pensamento. Uma vez que eu pulei aqui, mas o decreto enunciado, né, ele referia a esse aspecto, olha só, ele pretendia disciplinar a participação da população em protestos de caráter público
e dispunha que, além da prévia comunicação às autoridades, o aviso de conter a identificação completa de todos os participantes no evento, sob pena de desfazimento da manifestação. Era um decreto em que claramente violava o direito à reunião, né, pacífica, desde que sem a utilização de armas. Vejam só, o Tribunal de Justiça daquele estado mandou mal. Ele deu validade a um ato de governo local, mas que a gente bem sabe que contraria o direito de reunião. É uma hipótese bonitinha, também de cabimento do recurso extraordinário. Concordam comigo? Eu teria, então, de forma resumida, uma ADI estadual, cujo objeto é ato de governo local, né? Nosso exemplo aqui, o decreto do governador. Diante da improcedência dessa ADI, significa, né, que, então, o TJ do estado X julgou válido esse ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Beleza? Nós temos aí, então, né, dois exemplos em que eu posso visualizar a linha C do artigo 102, inciso 3º. Tranquilo? Última hipótese de cabimento do recurso extraordinário. Vamos lá, anotem aí no seu caderno, dando sequência, então, à linha D, né? Nós vamos voltar aqui à lousa, cabe ainda RE. No caso de a decisão recorrida, vejam só, julgar válida, lei local, então pode ser uma lei estadual ou uma lei, né, municipal, contestada em face de lei federal. Muita atenção. Agora eu tenho uma lei local contestada em face de lei federal. Muito bem. Aqui é o seguinte, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa linha D, porque até a emenda constitucional 45 de 2004, essa era uma hipótese de cabimento do RESP, do recurso especial, porque eu tenho aí uma lei local contestada em face de lei federal. Mas atenção, com a emenda 45 de 2004, essa passou a ser uma hipótese de cabimento do recurso extraordinário, pois, em última análise, o que a gente tem aqui é uma violação de regras de repartição de competências. Essa lei local, que pode ser uma lei estadual ou municipal, transbordou, ela invadiu ali a sua esfera de competência. O estado, ou o município, ou o Distrito Federal que a editou inobservou uma regra de repartição de competência. E repartição de competências é matéria constitucional. Por isso, passou a ser uma hipótese de cabimento do recurso extraordinário. Então, tomem nota. Eu tenho um acórdão, uma decisão de um tribunal, TJ ou TRF, ok? Que julga válida aquela lei local. Só que, ao julgar válida essa lei local, ele está contrariando, né, aqui uma lei federal. E contraria, portanto, a Constituição Federal. Ai, Rafaela, tô achando meio complicada essa hipótese. Mas não, vamos ver no caso concreto como que ela aparece. Quer ver? Vejam só, trago aqui um outro exemplo pra gente, né? Para trabalharmos, então, essa hipótese. Agora, apresento a vocês aí o caso que caiu no 8º exame da OAB. Vejam só. Com fundamento na recente Lei 1234 do Estado Y. Então, concordam comigo que aqui eu tenho uma lei local. Trata-se de uma lei estadual, que exclui as entidades de direito privado da administração pública do dever de licitar. Olha só que lei perigosa, né? Exclui as entidades de direito privado, ou seja, as empresas públicas e as sociedades de economia mista daquele estado, de licitar. O Banco X, então, que é uma empresa pública daquele estado, realiza a contratação direta de uma empresa de informática, a empresa W, para atualizar os sistemas do banco. O caso vem a público após a revelação de que a empresa contratada pertence ao filho do presidente do banco e nunca prestou tal serviço antes. Além disso, o valor pago, milhões de reais, estava acima do preço de mercado
do serviço de outras empresas. José, um cidadão local, ajuiza a ação popular em face do presidente do Banco X e da empresa W perante a primeira instância da capital do estado Y, em que pleiteia a declaração de invalidade do ato de contratação e o pagamento das perdas e danos, ao fundamento de violação do artigo 1º, parágrafo único da Lei de Licitação, que é uma lei federal, concordam? Como a gente bem sabe. E a diversos princípios constitucionais. Bom, a sentença julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Bom, até aqui você pode estar pensando ainda em apelação. Então, eu tenho uma ação popular. Dos pedidos formulados, então, na inicial, esses pedidos foram julgados improcedentes, a improcedência dessa ação popular, e dessa sentença cabe apelação, há interesse recursal, concordam? Do José aqui. Mas eu sigo enunciado. É bem possível que a gente ainda encontre aqui uma pista de que já houve também a apelação. Então, vejam só, dando sequência ao enunciado, o texto, já diz, a sentença, entretanto, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando ser válida, olha só, gente, mais claro que isso é impossível, ser válida a lei estadual, que é essa lei local, que autoriza a contratação direta, sem licitação, pelas entidades de direito privado da administração pública, analisadas em face da lei federal. Então, está aqui, validade de uma lei local em face de lei federal. Qual lei? A Lei 8666. Redondinho é a hipótese da linha D, não considerando violados os princípios constitucionais invocados. Vejam só, José interpõe recurso de apelação. Então, o enunciado já te falou, olha, dessa sentença já foi interposta a apelação, a qual se negou o provimento, por unanimidade, pelos mesmos fundamentos da sentença. 10 dias após a publicação dessa decisão, da decisão que rejeitou seus embargos declaratórios, José procura um advogado para assumir a causa e ajuizar a medida adequada. Na qualidade de advogado, elabore a peça cabível, observando todos os requisitos formais e a fundamentação pertinente ao tema. Então, olha só, pessoal, vamos resumir o caso aqui. Vamos fazer aqui na lousa, um resumo do que a gente encontrou, então, nessa questão. Ora, eu tenho o João, que propôs a ação popular, concordam? João versus, no polo passivo, a gente tinha o banco e a empresa W, concordam? Esse aqui é o autor e os réus da ação popular. Esse é o nosso caso. Muito bem. Nessa ação popular foi então proferida uma sentença. A sentença foi atacada por apelação. Concordam? A apelação é essa, que manteve a sentença. Bom, daí eu tenho então, após a sentença, o julgamento da apelação, um acórdão. Então, sendo dado improvida, a apelação, nós vamos ter aqui um acórdão que, vejam só, o enunciado me colocou isso, que nega provimento à apelação. Significa dizer que esse acórdão, olha se vocês concordam comigo, julga válida a lei local. Qual lei local? Ora, aquela lei 1, 2, 3, 4, que afronta a lei 8666. Porque no início do enunciado eu tenho isso aqui, uma lei estadual, a lei local 1, 2, 3, 4, que dispensa a empresa pública de fazer a licitação, violando uma série de princípios licitatórios. Então, afronta a uma lei federal. Tenho aqui lei local versus, indo de encontro a uma lei federal, que é exatamente a Lei 8666 de 93.
Concordam comigo? Se ela julga válida essa lei local, o que cabe aqui? Ora, recurso extraordinário para o STF. Recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, em linhas gerais, e é isso, né, que a gente vai fazer aí no nosso resuminho, é esse o caso. Só caberia aqui, diante então desse acórdão, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Trago então para vocês um exemplo também da linha D. Muito bem. O que falta? Bom, ainda ao falarmos aqui de recurso extraordinário, nesse primeiro bloco, a gente tem que pensar na estrutura da peça, a estrutura do recurso extraordinário, que vai se dividir em duas partes. A gente tem a petição de encaminhamento ao tribunal de origem, ao tribunal recorrido, ok? E depois as razões recursais. Então, a gente vai dividir a nossa estrutura em duas partes. Vou trazer aqui para vocês, em linhas gerais, né, os elementos dessas duas petições. A petição de encaminhamento e as razões recursais. E no bloco seguinte, que a gente trabalha o aspecto mais prático, né, a gente vai então destrinchar cada um desses elementos. Combinados? Então, sigam aí essas anotações. Acompanhem comigo, vejam só o item 3, né, estrutura do RE. Vamos voltar lá no nosso caderno, então, aqui. Item 3, estrutura da peça. Estrutura da peça. Você já vai anotar aí que nós vamos ter a peça de interposição, né, do recurso, que eu vou chamar, então, de petição de encaminhamento. Petição de encaminhamento. Ok? E vamos ter ainda as razões recursais, né? Que é a peça de razões. Razões recursais. Tranquilo? É isso aqui que a gente vai, então, trabalhar no nosso módulo prático, né? Do recurso extraordinário. Na petição de encaminhamento, a gente vai ter o endereçamento ao tribunal recorrido, né? Depois o preâmbulo, vou ajudar vocês a construí-lo, ok? Trazemos a famosa preteca, os 3 requisitos aí gerais dos recursos, né? Preparo, tempestividade, cabimento, intimação do recorrido para estabelecer o contraditório, a admissão e a remessa do recurso extraordinário ao STF. Basicamente, são esses os passos da petição de encaminhamento. Já nas razões recursais, quando a gente pensa, né, na estrutura básica de uma peça de razões recursais, nós temos, agora eu direciono as razões recursais ao Supremo Tribunal Federal, que é quem julga, então, o recurso extraordinário. Pensem comigo, nós temos 3 elementos básicos, né, nas razões recursais de qualquer recurso. Quais são eles? Síntese dos fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, ok? O artigo 1029, ele vai nos ajudar, lembrando aí desses requisitos. O ponto importante aqui, a novidade é que, no caso do RE, nós vamos ter um plus, além desses 3 elementos básicos em qualquer razão recursal, síntese dos fatos, fundamentação e pedidos, o nosso plus, o requisito especial para o RE são pré-questionamento e a repercussão geral. Pré-questionamento e repercussão geral. E ao final, a gente vai, né, requerer, pedir aí o conhecimento desse recurso extraordinário e o seu provimento. Ok? Essas são as linhas gerais da peça de recurso extraordinário que eu quero construir juntinho com vocês no nosso próximo bloco. Então, te aguardo no bloco prático de recurso extraordinário. Até lá!